Vamos dar andamento então nos serviços de topografia, né? Primeiro, o que é serviço de topografia, né? Agrimensura. O serviço de topografia tá aí, olha, fundamental para a execução de projetos de arquitetura, conhecimento dos perfis longitudinais transversais do terreno, importante para a realização de movimentação de terra, quando for necessário. O que é um serviço de topografia, né? Ele é um serviço que tem a finalidade básica, tá, de demonstrar como é o perfil geotécnico do nosso, né, do nosso terreno, ok? Então, olha só, nesse modelo aí, reparem que eu tenho vários pontos A, B, C, D. Aí eu tenho aqui D', né? Vocês estão vendo aqui no meio D', C', B' e A'. Eu tenho vários pontos desse terreno e cada um deles possui uma altura diferente. Reparem que do ponto C para o ponto B eu tenho 10 metros, B para A eu tenho 10 metros, a rua, né, rua do céu, eu tenho 10 metros, ele marcou para mim o poste de energia do vizinho, tá vendo? 15 metros aqui, 15 aqui. É um terreno aí de 20 por 30. E olha só, eu tenho aqui, nessa figura 3, tá vendo? Eu tenho aqui os níveis desse terreno, tá vendo? E ele sai de zero, ele vai caindo aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros. Em 8 metros de comprimento, esse terreno ele possui menos 3 metros de altura, ele cai 3 metros, né? Então, se eu for construir nesse terreno aqui, eu preciso saber que ele está caindo, ele tá em desnível, né? Aí ele vai caindo 4 metros e quando ele chega em 30 metros, olha só, ele caiu quase 9 metros de altura, né? Então, assim, para eu desenvolver um projeto de arquitetura, eu preciso ter isso muito em mente, né? Eu preciso ter isso muito em mente, porque senão eu vou desenvolver um projeto que não condiz com a realidade, tá? E a topografia, ela traz para a gente algumas chamadas, né, curvas de nível. Olha só, é o estudo, né, curvas de nível de topologia, são o estudo das formas da superfície terrestre e das leis que regem o seu modelado. Reparem só, eu tenho aqui várias curvas, né, onde essa curva aqui inteira ela está na cota 25 ou quase 25. Aqui eu tenho menos 5 metros, eu tenho tudo na cota 20, cota 15 e essa última circunferência aqui, né, essa última figura geométrica aqui está na cota 10. Então isso daqui é uma montanha, né? Aqui embaixo você vê nitidamente como que é o perfil dela, tá vendo? Ela tem um topo aqui de 25, né, 25 metros, só que quando eu observo aqui ela não é 25, ela está um pouquinho abaixo, talvez 23. Aí nesse trecho aqui eu estou na casa dos 20, tá vendo? Do 20 até o 15, do 15 até o 10 e abaixo dele, né, ali por diante. Então olha só, isso daqui é o nosso modelo geotécnico, tá vendo? Olha lá, eu tenho um topo, né? Olha o que está acontecendo, tá vendo? Como que há um barranco, uma montanha, como que ele lá vai, né? Como que ele lá vai caindo aqui. E nós temos que ficar de olho nisso para nós desenvolvermos nosso projeto, tá? Olha lá, as curvas de nível. Elas vão mostrar para a gente onde tem vale, grota, espigões, divisor de água, né? Terrenos que são mais ou menos íngremes, né? Então, olha só, isso daqui são as curvas de nível referentes a isso daqui, olha só. Agora eu quero mostrar para vocês, olha só, a geração de curva de nível de novo, tá vendo? Vocês peguem esse material, ele está carregado aí, tá? Ele está salvo aí nessa mesma aula que vocês estão acompanhando os vídeos. Então, olha para você ver. Isso aqui seriam as curvas de nível, né? Lá 60, 40, 20, né? Então, olha só, 60, 40, 20 até o zero. E isso daqui seria, isso aqui seria um plano bidimensional, por assim dizer. Isso daqui seria uma observância tridimensional. Tá? Agora eu vou fechar isso daqui, vou voltar aqui para o AutoCAD, eu quero mostrar para vocês como que, como que a gente recebe isso no nosso dia a dia, tá vendo? Olha só, eu tenho aqui o passeio de 2 metros, a ruazinha Saldanha, tá vendo? De 8,5 metros de comprimento, 2 metros. Isso aqui o topógrafo tem que passar isso pra gente, tá? Aí reparem que o topógrafo veio cá e colocou vários pontinhos, tá vendo? Esses pontos que ele colocou são os níveis que ele pegou no terreno, né? Olha lá, o lote tem 12 metros por 25. Perceberam aqui? Olha lá, 12 por 25. Então, bacana.
Aí aqui na frente, ele não marcou ponto A, B, C ou D ou nada do tipo, né? Mas ele colocou para mim os números. Aqui ele chamou 800, 367, aqui 800, 632. Cadê a nossa calculadora? Fechei, vamos abrir ela aqui. Para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Olha só. Cadê você? Vem para cá então. É igual o Silvio Santos, né? Vem para cá. Olha lá, 800.367 menos 800.632. Então, olha só, aqui está 26 centímetros mais alto do que aqui. Bacana. E aqui, olha só, está caindo, olha lá, 632, 600, 229. Aqui, olha só, 799, 433. Então, a mesma coisa, eu vou pegar esse ponto aqui, os 800, 632, menos os 799, olha lá, 800, 632, menos 799.433. Reparem que desse ponto para esse ponto aqui, o lote dele caiu 1,20 m, né? Então, eu preciso pensar esse negócio. Se eu for colocar uma rampa de acesso, uma garagem, talvez colocar aqui seja mais interessante do que colocar do lado de cima, né? Eu preciso começar a tomar essas decisões. Eu tenho que fazer, a ideia é que eu faça um projeto seguindo, né, tendo o mínimo possível, né, o mínimo possível de movimentação de terra. Movimentação de terra custa caro de fazer, né? Você tem que fazer muro de arrimo, tem que fazer, enfim, bota fora, né? Então não é interessante. Tem que seguir o mínimo possível. Então, olha só, lá em cima, 802.788 menos 800.632. Olha só, eu peguei este ponto menos este ponto. Aqui está subindo, tá vendo? Subiu 2 metros, 156. Então, olha só, quando eu fizer a implantação dessa casa aqui, eu tenho que conhecer esse terreno exatamente. Porque se eu for pegar esse nível 802, ó, 802, 802, 802, aqui também tá. Todo esse platô aqui está no nível 802. Agora aqui já está no nível 801 e pouco, tá vendo? 801.4. Então, olha só, aqui para cá já caiu 1 metro. Né? Que aqui está um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, tá vendo? Então, assim, está pegando exatamente o desnível. E o topógrafo, nesse caso aqui também, ele pegou as árvores que tem no lote e colocou para mim, olha. Dependendo das árvores que eu tenho aqui, tá? Dependendo do porte delas, não pode cortar, tá? Algumas árvores são madeira de lei, né? A gente sabe muito bem disso, IP, independente da cor dele, jacarandara, sei lá, tem várias árvores que são madeiras de lei. Você não pode simplesmente sair cortando, não, tá? Para você remover uma árvore de maior porte, tem que ir na prefeitura e tem que pedir, tá? Para eles fazerem a aprovação dessa remoção, tá? Só depois com o documento em mãos que você pode fazer essa remoção, ok? Agora, olha só, eu tenho aqui um outro modelo de plano altimétrico, só para vocês acompanharem, né? Esse primeiro que a gente olhou aqui, ele não tinha as curvas de nível, tinha só os pontos. Esse aqui agora já tem as curvas, tá vendo? O lote ele tem 12 metros, 0,1 de fundo por 30,83 de largura, 30,66 do lado de cá e 12,00 de cá. Então, olha só, aqui as curvas, olha, 777, 8, 9, 80, 81. Reparem que sempre quando eu tenho números entre 0 e 5, eles estão em negrito, tá vendo? 780 em negrito, 785 em negrito, 790, né? Sempre marcações, sempre de 5 em 5. Aqui, ó, a linha verde mostra toda a curva do 785. 784, 83, 2, 1. Olha só, tudo isso daqui está na cota aqui do 780 para 781. Aí ele me mostrou aqui onde tem uma grota, tá vendo? Essa linha aqui deve estar no 780. Aqui, ó, tá marcado aqui. Então, a inclinação do terreno, tá vendo? Árvore, o poste. Então, tá tudo marcado lá, né? Tá tudo marcado aqui. Então, isso daqui é fundamental para fazer uma implantação. Olha lá, o meu lote começa em 777 e termina em 792, né? Então, 92 menos 77, o nosso lote está subindo 15 metros. Gente, é muita coisa, é muito. Então, olha só, aqui ele subiu 3 metros até aqui, esse platô inteiro aqui está em 3 metros. Só que olha só, a área que nós vamos utilizar mesmo é só essa daqui, olha.
talvez, se eu fosse fazer uma implantação aqui, eu teria que fazer aqui, entre 779 e 80 até aqui, olha. Deixa eu ver se isso aqui está na escala correta, mas talvez eu poderia fazer a implantação aqui, olha. 16 metros aqui de comprimento para eu implantar. Aí eu poderia, olha só, esse lote aqui, ele está literalmente assim, olha. Tá? Aí eu poderia fazer uma implantação de um trecho de obra, um trecho da nossa obra aqui, por exemplo, um trecho dela aqui, tá? Eu teria que fazer a minha obra seguindo mais ou menos isso daqui, ó, um certo escalonamento, tá vendo? Epa, eu teria que seguir aqui um certo escalonamento dessa obra, para esse negócio funcionar. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Entenderam? Então, assim, essa parte ali da implantação da obra é fundamental um levantamento planealtimétrico. A maioria das prefeituras exige que você apresente um planealtimétrico quando você entra com o projeto de arquitetura na prefeitura, ok?